Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com uma resposta rápida colocada por uma das nossas subscritoras. Quanto tempo se deve olhar para uma obra de arte? Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização no Criarte e hoje vamos ficar com uma resposta rápida. Uma resposta a uma questão muito interessante colocada por uma nossa subscritora, Alínia Gonzalez. A Alínia fez-nos uma questão interessante que é: quanto tempo eu devo olhar para uma obra de arte? Eu achei a questão fascinante e muito interessante. Eu aqui há uns anos andei a ler alguns artigos realmente acerca disso, porque eu também tinha dúvidas. Haverá um tempo certo? Haverá uma forma correta de olhar para a arte? Anda a fazer tudo mal? Será? Não será? Enfim. Eu decidi dividir a resposta em duas partes. Na primeira parte eu vou-vos falar um pouco de alguns estudos que museus fizeram e que nos dizem assim qual é o tempo habitual que cada um de nós passa em frente a uma obra de arte. E depois, numa segunda parte deste vídeo, eu vou-vos dar algumas dicas de como eu, Sara do Criarte, vou a museus e o que é que eu faço lá. Ok? Isto tudo vale o que vale, não é verdade? As minhas dicas não são estudos académicos, são só opiniões. Vamos então começar. Quanto tempo se deve olhar uma obra de arte? Não existe um tempo correto. Não existe sequer uma forma correta de olhar a arte. Mas existem estudos que os museus fazem. Na verdade, existe um tempo de observação a que se dá o nome Sweep Rate Index, que traduzido é qualquer coisa como o índice de alcance de tempo. Este index, ou indicativo, é calculado dividindo cada metro quadrado da exibição pelo tempo médio que o visitante gasta na exibição. Claro que esta fórmula tem que ser também comparada com outros estudos que os museus fazem. Por exemplo, cada pessoa não olha para uma obra de arte da mesma maneira e nem passa pelo museu da mesma maneira. Eu posso fazê-lo sozinha, eu posso fazê-lo com um audioguia, eu posso fazê-lo parando e lendo todas as legendas que estão ao lado de cada obra, eu posso fazê-lo com um catálogo que eu pesquisei em casa, entendem? Portanto, há várias formas de experienciar a obra de arte no museu. E claro que isto tem influência neste índice de tempo. No entanto, os museus chegaram a conclusões muito parecidas. Um dos primeiros estudos é o do Met, Museu Metropolitano de Arte em Nova Iorque. Em 2001, este museu realizou um estudo em colaboração com professores da Universidade de Oregon para chegarem à conclusão de quanto tempo é que as pessoas passavam em frente a determinada obra de arte. E chegaram à conclusão que cada pessoa passava em média 27,2 segundos em frente a uma obra de arte, sendo que o tempo mínimo seriam 17 segundos e o tempo máximo 3 minutos e 40. Ou seja, normalmente as pessoas fazem uma visita rápida ao museu, são muito rápidos. Mas atenção, que este estudo é de 2001. Em 2016, um outro museu, que é o Museu de Arte Contemporânea de Chicago, fez exatamente o mesmo estudo. E as conclusões foram semelhantes. Em média, cada pessoa passa 28,6 segundos frente a uma obra de arte, sendo que o tempo mínimo são também 17 segundos. Ou seja, por uma grande diferença de tempo, não é verdade? O primeiro estudo foi realizado lá em 2001. Na verdade, os resultados não se alteraram. O mundo alterou-se, porque nós agora estamos a viver numa sociedade completamente diferente. Nós agora temos smartphones, temos internet em todo o lado, paramos para fotografar as obras de arte. No entanto, isso não teve nenhuma influência no resultado. As pessoas continuam a fazer os museus de forma muito rápida. Outra questão que pode ser aqui levantada é o facto de grandes museus como o MAT ou como o Louvre serem também destinações turísticas. Sendo destinações turísticas, recebem pessoas que não vão lá propriamente para ver a arte durante dias, não é verdade? Querem visitar tudo de forma rápida porque depois têm mais para fazer, o que não é errado. Eu, pessoalmente, também já fiz visitas assim. É óbvio que o Louvre é tão grande que para explorar todas as obras de arte com algum tempo, não é verdade? Íamos precisar não de dias, mas de semanas. E nenhum turista tem semanas para perder no Louvre, não se perde tempo. Mas temos outras coisas para ver e para gostar, não é verdade? Tudo bem. Então, há muitos fatores que levam a que nós chegamos à conclusão que as pessoas normalmente passam pouco tempo em frente à obra de arte.
A resposta varia conforme, por exemplo, o tamanho, a complexidade da obra, se a obra nos interessa pessoalmente ou não, se as legendas das obras e audioguias são interessantes ou não. Enfim, é normal que o tempo frente à obra de arte possa variar bastante. O que vemos realmente quando fazemos um sprint pelo museu é discutível, não é verdade? Há muita gente que compara este tipo de visita a nós entrarmos numa biblioteca com 1000 livros, olharmos para todas as lombadas e depois dizermos: pronto, eu já vi todos os livros, já os conheço todos. Não é bem assim. No entanto, eu repito, não é errado. É apenas diferente. Uma forma diferente de ver as obras de arte é ir às exibições de um determinado artista ou a galerias mais pequenas e ver apenas 4 ou 5 peças de arte. Observar um detalhe em maior tempo, enfim. Isso faz com que nós possamos descobrir novos detalhes na obra de arte. Segundo alguns psicólogos, observar uma obra de arte por pelo menos 20 minutos pode engrandecer a nossa paixão pela arte e pode também servir como uma terapia, como uma meditação. Ok. Portanto, agora vamos para a segunda parte do nosso vídeo, não é verdade? Já percebemos que não existe um tempo correto para estar frente a uma obra de arte e normalmente a tendência é para passar pouco tempo. Agora vamos para uma segunda parte do nosso vídeo, que é a forma como eu, Sara do Criarte, experiencio a arte. Eu vou-vos dar 7 dicas daquilo que eu faço e atenção, mais uma vez, isto vale o que vale. Não tem nenhum valor académico, não é um estudo científico, é só a maneira como eu gosto de fazer. Então, eu durante muito tempo fui a museus e continuo a ir e descobri que respeitando estas 7 dicas, eu tenho sempre uma experiência muito mais rica, muito mais agradável. Primeira dica: usar sempre calçado confortável. Não estava à espera, pois não, mas é verdade. Normalmente o espaço de museu é uma área muito grande. Os museus tendem a ser muito grandes. Têm jardins, têm bibliotecas lá dentro, não é verdade? Têm banquinhos para a gente sentar, é verdade, mas nós gostamos de andar de um lado para o outro para ver tudo, então convém levar uns sapatinhos confortáveis, porque é muito triste nós estarmos em frente a um magnífico Caravaggio e a pensar que temos dores nos pés. Aqui há uns tempos, é verdade que o museu era um espaço mais formal, mas já não é. Os museus agora são espaços mais informais, são espaços muito mais abertos. Não vale a pena ir para um museu vestido como se fosse para uma gala ou para um casamento. Vão de forma muito confortável, ninguém vos vai julgar porque é assim que toda a gente lá está. Segunda dica: antes de ir ao museu, perca algum tempo a pesquisar. Podem pesquisar no Google, não há problema. O importante é pesquisarem. E não é só pesquisar assim. Quais são as obras mais importantes deste museu? Aquelas que eu não posso mesmo falhar. Não é só isso, é também pesquisar. A que horas abre, a que horas fecha, qual é o dia que está fechado, o dia de encerramento. Há forma de entrar gratuitamente. Muito pouca gente sabe, mas a maior parte dos museus têm dias gratuitos. Por exemplo, em Portugal, o primeiro domingo de cada mês é sempre gratuito. Pode-se entrar sem pagar. Muitos museus têm descontos para jovens, têm descontos para professores, para alunos, para pessoas desempregadas, para pessoas que já estão reformadas. Também tem muito a ver com as idades, com algumas profissões. Portanto, perguntem, vão investigar, porque provavelmente até vão encontrar um dia em que possam ir sem pagar. É muito importante saber. Terceira dica: na entrada, peça sempre um mapa do museu. São sempre gratuitos e eu sou super fã de tudo o que é gratuito no museu. Eu normalmente quando chego no sítio onde se compra o bilhete ou se vai perguntar alguma coisa, está sempre um funcionário que nos ajuda a esclarecer dúvidas. Ele diz-nos quais são as obras mais importantes. O que eu faço sempre é perguntar o que é que ele tem que eu possa levar para casa, o que é gratuito. Muitas vezes tem um mapa do museu, muitas vezes tem a história do museu, tem sempre catálogos de algumas exposições que não são permanentes e muitas vezes até, já me aconteceu mais que uma vez, tem a carta do curador. A carta do curador é quando o curador do museu escolhe uma peça, normalmente vai variando todos os meses, e fala sobre ela. Normalmente a qualidade fotográfica é ótima e tem sempre pequenas notas na traseira, no verso, não é verdade? A explicar acerca daquela obra. Portanto, vão falar com as pessoas. Falar com as pessoas é muito importante. E perguntem. Não tenham vergonha, eles estão lá para isso. Quarta dica: assuma sempre que não pode tocar nas obras expostas. Pois é, assuma sempre que não pode. Se puder, alguém o vai dizer. Nós, como seres humanos, temos um óleo natural que nós segregamos através da nossa pele. E este óleo tem alguns componentes que são corrosivos para as pinturas, para as obras de arte, mas nomeadamente para a pintura. Ora, se toda a gente for lá tocar, a pintura vai se estragar. Portanto, normalmente não se pode tocar. Quando se pode tocar, porque há
artistas que fazem obras em que nós podemos interagir, é propositado, não é verdade? Então vai estar lá uma placa a dizer pode tocar. Outra coisa que devem sempre terem atenção é se podem fotografar ou se podem fazer um filme, um vídeo. Normalmente perguntamos. No museu há sempre muitos empregados que estão lá, que gostam de ajudar e nós chegamos ao pé de alguém e perguntamos, posso fazer uma fotografia? Normalmente podemos. Se for sem flash não há problema, mas temos sempre que perguntar, ok? Quinta dica. Primeiro olha a exposição completa. Eu faço sempre isto. Isto é muito importante porque, primeiro, eu entro no museu, eu faço a exposição, faço o museu todo, de forma rápida. E depois é que volto para trás e vou então olhar as legendas, tirar fotografias às minhas peças preferidas, ficar mais tempo. Isto é importante porque nós percebemos qual é a fluidez da exposição, nós percebemos o que é que o curador nos está a querer dizer, como é que a exposição está organizada, se é de forma cronológica, se é por movimento artístico, se é por sujeito da obra, se é por assunto. Entendem? É bom a gente ter assim uma perspectiva geral e depois, com o tempo, voltamos para trás e vamos ver aquelas obras que mais nos agradaram à primeira vista. Vamos parar para fotografar, vamos parar para ler a legenda. Entendem? Eu faço sempre isto e resulta. 2 vezes, 2 voltas. A primeira rápida e depois a segunda com mais atenção. Sexta dica. Não se esqueça de dar espaço aos outros. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, nas exposições de vídeo. As exposições em vídeo são salas escuras. E agora vai um conselho. Não tenham medo de entrar nas salas escuras. Normalmente a arte é muito interessante e mexe com a nossa percepção, com os nossos sentidos. Nas salas escuras, normalmente passam as instalações em vídeo e têm sempre uns sítios muito agradáveis para a gente sentar. E às vezes até estamos cansadinhos. Mas, por favor, não façam isto. Não cheguem lá a sentar, depois colocam a mala, depois colocam o casaco e ocupam um imenso espaço. Isso não se faz. Não se faz porque nós temos que respeitar que os outros também se querem sentar. Entendem? Outra coisa, respeitem o espaço quando estiverem a fotografar. Eu também gosto de fotografar arte. Há muita gente que está ali horas em frente a uma peça de arte, a tentar arranjar o ângulo correto. Pelo amor de Deus. A única coisa que quem está atrás de vós está a ver é o ecrã do vosso smartphone ou o ecrã da vossa máquina fotográfica. Não façam isso. Deem o espaço para toda a gente apreciar a arte. E por fim, a minha última dica, experiencie a arte. Esta última dica, tal como o tempo que cada pessoa está em frente à arte, é totalmente da sua responsabilidade. É aquilo que o fizer sentir bem. Ir a um museu deve ser agradável, divertido e didático. O museu é o centro cultural onde a nossa relação com o universo pode melhorar. Eu, Sara do Criarte, gosto de fazer o seguinte: chegar em frente a uma obra de arte, a uma pintura, por exemplo, e fazer perguntas. Na minha cabeça, claro que eu não estou a falar sozinha, mas eu pergunto: que cores é que ele usou? O que é que o pintor estava a tentar dizer? Que história é que ele está a contar? Como é que as pessoas neste quadro se estão a sentir? Olhe para os pormenores. Olhe, por exemplo, para o cabelo. Porquê é que o cabelo dela é desta cor? Olhe para o sapato. Porquê é que ela usou este sapato? E ao olhar para a obra de forma fragmentada e depois na sua totalidade, descobre sempre qualquer coisa de novo. O mais importante para mim é questionar. Questionar o que é que aquela arte está a fazer ali e o que é que aquela arte me está a fazer sentir. E pronto, espero que a nossa Alinha tenha gostado da minha resposta gigantesca, não é verdade? Por hoje é tudo. Não se esqueçam de fazer gosto, de subscrever e de partilhar o nosso canal. Não se esqueçam também que temos um grupo no Facebook chamado Grupo Criarte, onde eu partilho fotografia, pintura, escultura, balé, enfim, coisas que acho interessantes e onde os subscritores Criarte também podem partilhar as imagens da sua arte preferida e até da sua própria arte. Se você é pintor, escultor, fotógrafo, você no sentido feminino ou masculino. Para mim tudo bem. Se quiserem divulgar a vossa arte, façam favor, estão convidados. Por hoje é tudo. Nós voltamos na próxima semana com mais atualizações no Criarte. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!